Se pensarmos que 80% da nossa população brasileira hoje possui algum tipo de doença crônica, e dessas 80% da nossa população tem alguma doença cardiometabólica, hipertensão, diabetes ou obesidade. Essas doenças têm levado o sistema metabólico das pessoas a entrarem no processo de inflamação geral, o que aumenta o peso corporal, a sobrecarga nas articulações, dificulta a movimentação e aumenta a síndrome do desuso, porque a pessoa simplesmente para de se movimentar, passa a ser menos ativa e a vida sedentária se instala como hábito dessas pessoas. Assim, quando procuram tratamento para as doenças, a primeira coisa que a classe médica indica como treinamento é: venha treinar dentro d'água. E aí nós precisamos entender o porquê essas pessoas vêm buscar a hidroginástica. Primeiro, porque muitos deles indicam a modalidade por acreditarem que a hidroginástica não possui impacto. E se a gente pensar que a água em si tem 700 vezes mais resistência que o ar, e se em movimento, quanto eu dobro a velocidade, eu quadruplico a resistência contra esse gesto, os meus músculos vão se contrair de forma mais intensa, gerando tensão nas extremidades, que pode ser considerado como impacto. Se eu pensar que exercícios de salto ou exercícios de rebote feitos dentro d'água, eu tenho a força de reação do solo, que ao sair da água, a gravidade me joga para baixo, o empuxo freia o movimento, mas mesmo assim eu tenho a força de reação do solo, eu tenho impacto causado sobre as articulações, mas dependendo da profundidade onde o indivíduo está treinando, esse impacto será reduzido pela desaceleração do movimento e ao mesmo tempo diminuição apenas da força de reação causada pelo solo. Então nós precisamos entender que esses princípios físicos no meio líquido vão favorecer demais o quê? Ao funcionamento fisiológico dos sistemas. Primeiro, que se a gente pensar que ao entrar apenas na água, a pessoa tem uma diminuição da sobrecarga da atividade gravitacional, consequentemente a amplitude dos movimentos, ela aumenta. Se fora d'água a pessoa tem limitação de movimento, dentro d'água ela aumenta a gama articular de movimento, o que permite em si colocar músculos em ação, que fora d'água a pessoa teria receio de se movimentar. Principalmente tem um estudo do Lee de 2014 que já fala isso. Pessoas que têm medo de cair diminuem a sua atividade motora, porque ela simplesmente tem medo de sofrer uma fratura. Então, quando eu entro na água com essa diminuição, eu ganho em movimento, o que consequentemente vai ativar músculos, neurônios e aumentar o meu trabalho cardiorrespiratório. Tá aí o grande problema, porque normalmente as pessoas vão chegar para nós com hipertensão. E o que é a hipertensão? A hipertensão pode ser causada por diversos fatores, mas o aumento da pressão do sangue contra as artérias, que ao longo do tempo, principalmente por alguns fatores que vão ampliar a ação do envelhecimento, como ambiente, hábito alimentar, genética, fatores hereditários, mas principalmente os hábitos que essa pessoa levou ao longo do tempo. E normalmente essa hipertensão é causada por um distúrbio nos endotélios, que são as paredes das artérias e das veias, que vão diminuindo a sua elasticidade e a capacidade de complacência. O que com o treinamento eu posso diminuir essa ação por causa da produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador produzido pelos endotélios, que vão favorecer o calibre dessas veias e artérias, facilitando o que? O retorno venoso, que já está sendo ajudado pela força do empuxo, e além
de todo o redirecionamento de fluxo da periferia para o centro, facilitando o enchimento do coração. E toda vez que eu tenho um enchimento maior do coração, eu tenho uma sístole maior, eu tenho um volume sistólico melhor. Se o calibre das veias e artérias aumentaram, diminuiu a resistência vascular periférica, o que consequentemente vai agir diretamente na pressão arterial e na frequência cardíaca desse indivíduo. E isso nós nem começamos a falar ainda sobre a diabetes, que por causa da glicose aumentada, da grande produção de insulina, eu vou atingir o meu hipotálamo, que é o centro de controle do meu sistema simpático, que vai aumentar a frequência cardíaca, sobrecarregar os endotélios e, consequentemente, a pessoa pode ter aumento da pressão arterial associada ao diabetes. Então, os médicos, sabendo de tudo isso, prescrevem a hidroginástica. Porém, o grande problema é como treinar essas pessoas na hidroginástica. Se eu não controlo a intensidade de exercício, porque quando eu treino fora d'água, por exemplo, no treino de musculação, eu consigo ver com quanta carga eu estou treinando. E na hidroginástica, como eu consigo ver isso? A ideia é que a gente ensine você a controlar essas intensidades através das escalas de esforço específico. As escalas de esforço específico são excelentes, e aí a gente pode pegar a escala de Borg, a escala de Borg adaptada, a escala de Brennan, que são escalas que aumentam a intensidade de acordo com a percepção de cada indivíduo, porque treinar na água favorece a treinar grupos maiores, porque eu posso treinar com um idoso de 80 anos e um adulto jovem de 25 do lado dele, porque nós somos indivíduos diferentes e controlamos carga de formas diferentes. O que pode ser muito intenso para mim, para o indivíduo que está do lado, pode ser um exercício fraco. Então, as escalas de esforço específico, que tem alta relação com o VO2 máximo, com a frequência cardíaca, seriam ideais para que você começasse a trabalhar com grupos grandes, haja vista que custa muito caro os aparelhos de controle de frequência cardíaca, que também tem alterações causadas pela água. Então, para treinar pessoas com doenças cardiometabólicas e doenças crônicas, o ideal é que a gente monte programas de treinamento eficiente para cada uma das doenças que podem estar estabelecidas nessa população. Fique atento aos próximos conteúdos que estaremos mostrando para vocês, tanto formas de exercício, montagem de programas e debatendo, como esse vídeo, as doenças degenerativas